Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, dirigindo o nosso caminho, dirigindo a nossa vida. Meus irmãos, saiu o decreto aí da prefeitura, vamos colaborar. Sai só quando a gente tiver necessidade. Isso é para o seu bem, é para o meu bem, é para o bem da comunidade. Então, há muitas pessoas que saem sem necessidade. Então vamos estar aí atendendo, todo mundo eu creio que já está a par do decreto do prefeito. Então Iporá está um caso sério, Rio Verde, Caiapônia. Então provavelmente vai chegar aqui para nós. Se a gente resguardar, a gente está colaborando conosco mesmo e com a nossa família. Deus assim nos abençoe. O texto de hoje eu gostaria de ler um texto bastante conhecido, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, Paulo aqui, ele está falando de uma nova transformação. A pessoa quando converte, a pessoa transforma, ele muda. A palavra transformação significa tornar diferente do que era. Significa metamorfosear. É o caso da borboleta, de uma lagarta tão repugnante, ela se torna algo lindo, que é a borboleta. Uma transformação total. O sentido do texto aqui é esse. Por isso que Paulo, quando teve a experiência com Cristo, a experiência da transformação, a experiência da conversão, ele diz: logo já não sou eu quem vive. Isso, meus irmãos, é importante para cada um de nós. Procurarmos transformarmos o nosso viver, a nossa vida diária. Diariamente em nossa vida de Cristo, esta nova vida de Cristo em nós precisa crescer e precisa, meus irmãos, também resplandecer em nós e através de nós. Nós precisamos mostrar que somos pessoas transformadas, somos pessoas que mudamos a nossa atitude. Um crente que não teve mudanças na sua vida, ele pode dizer que é um crente, mas não é um crente, nova criatura. Por isso, meus irmãos, enquanto essa transformação não acontecer, nós vivemos nas nossas angústias, nós vivemos nas nossas frustrações, nós vivemos nas tristezas, como fruto da ação do pecado em nós. Se não há transformação, o pecado continua guiando a nossa vida. Ele continua tendo influência em cada um de nós. Por isso que Paulo fala: logo, agora, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando ele converteu, ele sentiu isso diretamente na sua vida. Meus irmãos, você tem sido transformado interiormente? O que a conversão a Cristo fez de diferente na sua vida? Sua vida tem experimentado dessa transformação gradual e contínua? Meus irmãos, nós precisamos preocupar com isso. Para Paulo, para Jesus, em Lucas capítulo 9, 23, para Paulo foi o fato de ele não viver mais a vida dele, mas viver
em Cristo e com Cristo. Para Jesus, Lucas capítulo 9, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, para Jesus, a transformação significa negar a si mesmo. O que isso significa? Meus irmãos, Deus passa a ser o centro da minha vida, o centro da sua vida. Foi isso que Paulo sentiu no texto que lemos. Para Jesus, significa negar a si mesmo. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Significa tomar a sua cruz e estar disposto a se submeter a Cristo como seu Senhor. Então, eu tenho estado disposto a ter a Cristo como comandante da minha vida, o Senhor da minha vida. E em terceiro lugar, Cristo diz que deveria seguir a Ele. Ele fala, negar a si mesmo, tome a sua cruz e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Significa, meus irmãos, esse seguir a Cristo é se tornar discípulo de Jesus. É Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo em você. Por isso que Paulo aqui, ele destaca, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele continua dizendo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso, meus irmãos, em suma, Deus está dizendo a cada um de nós, Jesus Cristo é a revelação da minha vontade para a vida da humanidade. Deus está dizendo, Jesus Cristo é o Evangelho para a humanidade. Quando o assunto, meus irmãos, é salvação, quando o assunto é vida eterna, quando o assunto é vida abundante, é alívio para as crises da vida, uma vida comprometida, uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de fé, uma vida de confronto com o pecado. Jesus deve ser o nosso referencial. Ele é sempre a resposta certa para as nossas dúvidas e para as nossas vidas que estamos vivendo. Meus irmãos, ele tem que ser referencial. Tem que haver transformação. Tem que haver mudança. Lembre que eu disse no início da minha palavra. Transformação significa tornar diferente do que era. É metamorfose, transformação total e absoluta. Cristo passa a ser o centro da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja conosco, meus irmãos, fazendo com que vivamos uma vida com Cristo. Estando presente na igreja ou não. Estando cultuando a Deus na igreja ou não, eu não vou deixar de cultuar a Deus, de viver a vida evangélica, a vida com Cristo, porque um dia eu tomei uma decisão de viver para Cristo e com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que vivamos dessa forma. Assim o Senhor nos abençoe. Amém.